Então, os mortos não são extintos e nem voltam mais neste mundo. Aquele que morre está reservado em uma dimensão, em um lugar espiritual, para o juízo eterno, condenação, ou para a vida eterna, salvação. Agora explique, irmão Wellington, quem é que está aqui assombrando? Eu estava evangelizando o cidadão. Ele disse a mim, olha, o senhor disse que os mortos não voltam. E se eu disser ao senhor que eu estou conversando, eu converso com a minha mulher que já morreu. Eu digo, não vou dizer que o senhor não está vendo ela. O senhor vê a sua esposa. O senhor conversa com aquela visão que o senhor está vendo da sua esposa. Agora eu quero lhe dizer uma coisa. Não é a sua esposa. Eu quero que o senhor me dê a oportunidade para que eu possa lhe explicar e levar a verdade de Deus. Que é ela que vai trabalhar, iluminando a sua mente. Ele disse, tudo bem, irmão, pode falar. Eu digo, vem cá. O senhor está me dizendo que vê a sua esposa, correto? Mas o que o senhor vê não é a verdade. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. O senhor já foi para algum circo? O senhor conhece os truques de mágica? Ele disse, conheço. É verdade aquilo ali? Ou é ilusão na mente? Ele disse, é ilusão da mente. E eu disse a ele, o senhor já viu um truque de mágica, onde o mágico coloca uma mulher deitada numa caixa, e ele serra a caixa, e divide a mulher em duas? A mulher foi serrada ali ou não? Na visão do público, foi. Mas na verdade, ela foi serrada? Ele disse, não, ali é um truque. Pronto, muito bom. Quero informar o senhor que esse é o truque que o diabo está fazendo com o senhor. Ele é o maior ilusionista do mundo. Ele trabalha na mente da humanidade, mostrando algo parecendo verdade, mas não é verdade, é mentira. Então essa visão que o senhor está tendo da sua esposa, não é verdade, não é a sua esposa. Isso é o diabo dando essa visão no seu consciente, imitando a voz da sua esposa, para o senhor ter comunicação com espíritos enganadores, para o senhor ficar preso nessa mentira e não dar ouvido à verdade de Deus. Porque a verdade é, aqueles que morrem não voltam mais. E se alguém está vendo algum ente querido, cuidado, é demônio. Porque na terra, os únicos espíritos que estão operando na humanidade é os espíritos enganadores das trevas, Satanás e os demônios, e o Espírito Santo. Fora desses, não tem outro. Os espíritos dos mortos não estão aqui. Se tem alguém sendo assombrado, vendo algum morto, não é o morto. É a ação do diabo na mente, para você ver a imagem do falecido e os demônios perturbando você. Muita gente dentro dos centros espíritas, tendo comunicação com os mortos, ouvindo e falando com os mortos, que é uma prática que Deus abomina e reprova, onde Deus proíbe o povo de não comunicar-se com o morto, porque na verdade não é o morto, você está se dirigindo a demônios, recebendo instruções de demônios para viver na mentira e nunca vai chegar a Deus, tais que vivem dentro desses conceitos, porque Deus proíbe. Aconteceu isso com Saul, um rei de Israel, conhecendo a ordem de Deus, a palavra de Deus, o que Deus proibia, que não se consultasse com morto, que não buscasse feiticeiras, nem tais que vivem invocando e fazendo mágica, consultando mortos. Mas Saul é o exemplo de um rebelde, transgressor, incrédulo, desobediente a Deus. Saul queria conversar com Samuel, que era o conselheiro dos reis, o profeta.
Samuel já tinha morrido, mas Saul não deu ouvido à palavra de Deus. Ele queria ouvir o que ele queria, e para isso ele foi seguir uma direção contrária à palavra. Saul foi buscar uma feiticeira, foi buscar uma sessão espírita para se comunicar com o espírito de Samuel. Só que a palavra de Deus ensina que os mortos não voltam. Por isso que Deus orienta a não se consultar com o morto, porque ali não é o morto, é demônio. Porque se ele não volta, quem é que está falando ali? É demônio. Então, Saul não deu ouvido à palavra de Deus. Foi se consultar numa sessão espírita, aonde se prostrou a um demônio e adorou a um demônio, conversando com o demônio, pensando que era Samuel. Porque o texto, alguns irmãos que estudam a Bíblia sem examiná-la, diz que realmente Saul falou com Samuel, só que não. O próprio texto vai dizer, entendendo, ele entendeu que era Samuel. É o que muitos fazem dentro das sessões espíritas. Entendem e pensam que é os seus entes queridos a quem estão falando e conversando. Só que não, é demônios, usando a voz, porque os demônios, ele imita a voz do falecido. Eles podem interagir neste mundo com suas ações. Ele traz lembrança do falecido, porque tem demônios que acompanham a vida da pessoa de pequeno até a morte. E ele conhece tudo da pessoa. E ele revela aqueles que estão dentro dos centros espíritas, pensando que é o falecido, justamente para, com esse detalhe, enganar as pessoas. Só que não é o falecido. A palavra de Deus é verdade e não volta. Saul não conversou com Samuel. Ele entendeu que era Samuel. O texto diz isso. 1 Samuel 28, 14. E Saul pergunta à mulher, que diz que tinha um espírito lá. E Saul diz, como é ele? Como é a sua figura? E a mulher diz, ele vem subindo, um ancião, está envolto numa capa. E aí, com essa mentira, Saul entendeu que era Samuel. O texto vai dizer, entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Diante de quem? Diante de um demônio, irmão. Diante de um espírito maligno, pensando ele, entendendo ele que era Samuel. Está entendendo isso? É o que faz as pessoas dentro das sessões espíritas. Entendem que é o falecido, porque a voz é do falecido, que aquele espírito toma aquele cavalo que ele usa como mediador, como mediúnico, para falar na boca dele, que é o instrumento do diabo mediúnico, aonde os demônios usam para falar, porque o demônio tem contato nesse mundo, usando as pessoas, está entendendo? E aí as pessoas entendem que é o falecido, e aí vão viver esse ensino, servindo a demônio, conversando com o demônio, espírito maligno, vivendo na mentira, no pecado contra Deus, não dão ouvido à verdade, porque estão levados pela emoção, o sentimento de que o seu ente querido está ali conversando com ele. Meu irmão, a palavra diz que aqueles que morrem, que descem à sepultura, jamais voltam a subir. Creia nessa verdade. Se você está vendo algum espírito de falecido, se você está sendo assombrado, está tendo visão, está aparecendo a você, o teu ente querido não é o teu ente querido. Creia nisso. Repreenda, para que você não entre em perturbação e não entre em maldição cada vez mais. Repreenda esse espírito enganador que está fazendo você ter a visão da imagem do teu falecido. Não é ele.
A palavra de Deus é verdade, irmão. Creia na verdade. Essa pessoa que disse a mim que estava vendo falecido e estava tendo até medo, eu disse a ela, repreenda em nome de Jesus, porque é um espírito maligno trazendo a você essa visão, para lhe assustar, para lhe perturbar e para levar você a viver nessa mentira, pensando que é o seu ente querido. Irmãos, se você crê, amém, será bem-aventurado. Mas se você não crê, amém também. Continuará em maldição. Você tem a escolha. Eu não posso forçar e nem obrigar você a crer. O meu trabalho é esse, esclarecer com a palavra de Deus, que é a luz que ilumina o nosso entendimento para conhecer as verdades espirituais, por onde muitos estão sendo enganados por doutrina de demônios. Então, essa é a verdade. Depois da morte, segue ao juízo. Nem volta mais aqui, nem é extinto. Continua existindo, mas não mais aqui neste mundo. Ou na eternidade sem Deus, ou na eternidade com Deus. Amém? Deus abençoe a todos. Esse é o meu trabalho. Evangelista Wellington Ramos, sempre levando a verdade que liberta, o esclarecimento da palavra de Deus, para vos dar o conhecimento das verdades espirituais de Deus, por onde o povo tem sido levado pelo engano, por muitos ensinos heréticos, doutrina de demônios, conceitos que são formados em relação à verdade espiritual, que não condiz com aquilo que Deus nos revela. Porém, creia na verdade de Deus, a palavra de Deus, para que você seja bem-aventurado. Amém, meus irmãos? Que Deus continue abençoando, que você creia na verdade, repreenda essa visão que você está tendo, desse ente querido, essas vozes que você está ouvindo, essa perturbação que você está tendo mentalmente, vendo coisas, ouvindo vozes, isso tudo é ação do diabo, na mente do homem, para perturbá-lo e tirar a paz. Mas em nome de Jesus, creia na palavra. Use o poder de Deus, que Jesus nos autorizou a usar. No nome dele, expulsar demônios, repreender o mal. Crendo nele, estando na palavra dele, você tem a autoridade de usar o nome dele, que é o poder, para neutralizar toda a ação do diabo. Amém? Faça isso. Você que está sendo perturbado com visão, você que está sendo perturbado com vozes, alucinações, vendo aparições de mortos, não se deixe levar ao medo. Creia na palavra de Deus. Saiba que Jesus contempla a tua fé. Use a palavra de Deus no seu viver com fé. Repreenda essa perturbação em nome de Jesus. E o Senhor vai neutralizar toda a ação do diabo na tua mente, na tua vida e no teu viver. Amém? Em nome de Jesus, fiquem na paz.